Bem-vindo de volta ao mapa do DNA. Se nos capítulos anteriores falamos da energia e do pH, agora chegou a hora de conhecer os tijolos que constroem a vida, as macromoléculas biológicas. Preste atenção. Sem essas moléculas não haveria células, não haveria metabolismo, não haveria vida. Estamos falando de 4 grandes grupos: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Cada um com sua função, sua química e sua história. Imagine que a célula é como uma cidade, os carboidratos são como os postos de energia e os cabos elétricos, fornecendo combustível imediato. Os lipídios são como os muros e os reservatórios, formando membranas e guardando energia de longo prazo. As proteínas são como as máquinas e os trabalhadores especializados, realizando praticamente todas as funções. E os ácidos nucleicos são como as bibliotecas e os computadores, armazenando e transmitindo informação genética. Tudo na biologia celular gira em torno deles. Preste atenção. Entender esses 4 grupos é como aprender o alfabeto da vida. Começamos pelos carboidratos. Eles são os açúcares, o combustível preferido das células. Se a vida fosse uma maratona, a glicose seria o atleta mais rápido, sempre pronto para liberar energia. Quimicamente, os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. A fórmula básica lembra da água: CHIO, em proporções bem próximas. É por isso que recebem o nome hidratos de carbono. Os menores carboidratos são os monossacarídeos. Entre eles, o mais famoso é a glicose. Ela é o combustível principal do cérebro e dos músculos. Preste atenção. Sem glicose, o cérebro apaga. Por isso a glicemia precisa ser regulada com precisão. Além da glicose, temos a frutose, encontrada nas frutas, e a galatose, presente no leite. Esses monossacarídeos eles podem se ligar e formar disacarídeos, como a sacarose, que é o açúcar de mesa, ou a lactose, o açúcar do leite. Quando a ligação se repete muitas vezes, surgem os polissacarídeos. O amido é o polissacarídeo de reserva das plantas. O glicogênio é o polissacarídeo de reserva dos animais, armazenado no fígado e nos músculos. Já a celulose é um polissacarídeo estrutural que forma a parede celular das plantas. Preste atenção, nós humanos não conseguimos digerir celulose, mas ela é fundamental como fibra alimentar. Na medicina, a glicose é medida diariamente em milhões de pessoas pelo exame de glicemia. Valores altos indicam diabetes, valores baixos indicam hipoglicemia. E não é só isso. O excesso crônico de glicose causa danos às proteínas, formando produtos de glicação avançada, que estão ligados a complicações cardiovasculares, renais e neurológicas. Portanto, quando você come pão, arroz, batata ou fruta, está fornecendo para o corpo os blocos básicos de energia. E o corpo guarda esse excesso em forma de glicogênio e gordura para quando precisar. Carboidratos não são vilões, como algumas dietas radicais fazem parecer. Eles são o combustível fundamental da vida. O segredo está no equilíbrio entre consumo e gasto. Agora vamos falar dos lipídios. Eles são as gorduras, óleos, ceras e esteroides. Muita gente associa a gordura apenas a calorias, mas a verdade é que os lipídios são muito mais do que isso. Quimicamente, os lipídios são moléculas hidrofóbicas, ou seja, não se misturam com água. É por isso que o óleo não se mistura com a água no copo. E também por isso que eles são perfeitos para formar membranas celulares. A principal função dos lipídios é a reserva de energia. Enquanto os carboidratos fornecem energia rápida, os lipídios armazenam energia de longo prazo. Preste atenção, 1 grama de gordura fornece mais que o dobro de energia de 1 grama de carboidrato ou proteína. Por isso eles são a forma mais eficiente de estocar combustível no corpo. Mas a importância dos lipídios não para aí. Eles formam a estrutura das membranas celulares graças aos fosfolipídios. Cada membrana é como um mosaico fluido, feito de uma dupla camada lipídica que separa o dentro e o fora da célula. Sem membranas não haveria compartimentos, e sem compartimentos não haveria vida organizada. Os lipídios também atuam como isolantes térmicos e amortecedores mecânicos, protegendo órgãos vitais. Além disso, são precursores de hormônios fundamentais. O colesterol, por exemplo, é frequentemente visto como vilão, mas é indispensável para a produção de hormônios e esteroides como testosterona, estrogênio e cortisol. Na medicina, a dosagem de colesterol e triglicerídeos no sangue
é rotina. Níveis alterados estão ligados ao risco cardiovascular. A aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias, pode levar a infarto e AVC. Preste atenção, não é o lipídio em si que é o problema, mas o desequilíbrio entre produção, consumo e eliminação. Os lipídios ainda cumprem papéis especiais, como os eicosanoides derivados dos ácidos graxos, que funcionam como moléculas sinalizadoras de inflamações e respostas imunológicas. Assim, os lipídios não são apenas reservas energéticas, eles são blocos de construção, sinalizadores e protetores. Em resumo, sem lipídios não existe membrana, não existe comunicação celular e não existe vida complexa. Chegamos às proteínas, as moléculas mais versáteis do corpo. Se carboidratos são energia e lipídios são reserva e estrutura, as proteínas são as máquinas que fazem praticamente tudo acontecer. Quimicamente, proteínas são cadeias de aminoácidos. Existem 20 tipos principais de aminoácidos que, combinados em diferentes ordens, formam milhões de proteínas distintas. Preste atenção, a sequência de aminoácidos define a forma e a função da proteína. É como se fossem letras de um alfabeto que formam palavras diferentes. As proteínas têm 4 níveis de organização. Primeiro, a estrutura primária, a sequência linear de aminoácidos. Depois, a estrutura secundária, hélices e folhas dobradas, mantidas por ligações de hidrogênio. Em seguida, a estrutura terciária, o dobramento tridimensional da cadeia. E por fim, a estrutura quaternária, a união de várias cadeias, como na hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue. As funções das proteínas são inúmeras. Elas atuam como enzimas, acelerando reações químicas vitais. Funcionam como anticorpos, defendendo o organismo contra invasores. São hormônios, como a insulina, que regula a glicose, e também são proteínas estruturais, como a queratina nos cabelos e a colágeno na pele. Preste atenção, sem enzimas, as reações químicas da vida seriam tão lentas que a existência seria impossível. A catalase, por exemplo, é uma enzima que decompõe peróxido de hidrogênio em água e oxigênio em frações de segundo. Sem ela, as células seriam destruídas por oxidação. Na medicina, a avaliação de proteínas ela é fundamental. Dosamos enzimas no sangue para identificar danos em órgãos. Transaminases elevadas indicam lesão hepática. Troponina elevada indica infarto. E níveis baixos de albumina podem indicar desnutrição ou doenças hepáticas graves. Outro ponto vital: proteínas são alvos de muitos medicamentos. Antibióticos, antivirais e quimioterápicos atuam inibindo enzimas ou receptores proteicos. Ou seja, entender proteínas é entender a chave da farmacologia moderna. E não podemos esquecer da nutrição. A ingestão adequada de proteínas garante os aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não consegue produzir. Sem eles não há construção de músculos, não há reparo de tecidos, não há imunidade eficiente. Resumindo, proteínas são as verdadeiras operárias da vida. Tudo o que acontece dentro e fora da célula passa por elas. Agora chegamos aos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Se carboidratos são energia, lipídios são estrutura e proteínas são máquinas. Os ácidos nucleicos são os livros de instruções da vida. O DNA, ácido desoxirribonucleico, armazena toda a informação genética. Ele é formado por nucleotídeos, que são compostos de 3 partes: um açúcar, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. As bases podem ser adenina, timina, citosina e guanina. Preste atenção, a sequência dessas bases é o código da vida. O DNA ela tem um formato de dupla hélice, como uma escada torcida. As bases se emparelham de forma específica. Adenina sempre com timina e citosina sempre com guanina. Essa complementaridade garante a cópia fiel da informação genética durante a replicação. O RNA, ácido ribonucleico, é o primo mais versátil do DNA. Ele também é formado por nucleotídeos, mas com açúcar ribose e uracila no lugar da timina. O RNA é o intermediário que leva a informação do DNA para a produção de proteínas. Existem vários tipos de RNA
o mensageiro, o transportador e o ribossômico, cada um com uma função essencial no processo de síntese proteica na medicina. Alterações nos ácidos nucleicos estão ligadas a inúmeras doenças. Mutações no DNA podem causar câncer, doenças genéticas raras ou predisposição a problemas de saúde. Hoje, técnicas como PCR e sequenciamento genético permitem detectar essas alterações com alta precisão. Foi graças ao PCR que conseguimos identificar rapidamente vírus como o HIV e o SARS-CoV-2. Preste atenção, compreender DNA e RNA abriu a era da biotecnologia. Vacinas de RNA, como as usadas na pandemia de Covid-19, são um marco histórico, mostrando como manipular ácidos nucleicos pode salvar milhões de vidas. E não podemos esquecer da biologia molecular clássica. DNA gera RNA, que gera proteína. Esse é o dogma central da biologia. Ele explica como a informação genética é traduzida em ação celular. Resumindo, os ácidos nucleicos são a memória, a linguagem e o futuro da vida. Sem eles, não existe hereditariedade, não existe evolução, não existe humanidade. Recapitulando o que vimos hoje, as 4 macromoléculas biológicas são a base da vida. Carboidratos, a fonte imediata de energia. Lipídios, as reservas e as membranas que organizam a célula. Proteínas, as máquinas que realizam quase todas as funções. E os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que armazenam e transmitem a informação genética. Preste atenção, entender essas moléculas é como aprender o alfabeto da biologia. Sem elas, não existe célula, não existe organismo, não existe vida. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Assim você nos ajuda a levar a ciência de qualidade para mais pessoas. No próximo episódio, vamos mergulhar na estrutura e no funcionamento da membrana celular, a verdadeira fronteira entre o mundo interno da célula e o ambiente externo. Você não vai querer perder? Até a próxima!